Seja muito bem-vindo! Mais uma vez estamos para compartilharmos a palavra de Deus. E com certeza você está aí porque Deus o colocou e tem uma mensagem para o seu coração. Você não está por acaso. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela sempre nos edifica. Ao longo do meu ministério eu tenho falado sobre as razões, as coisas que fundamentam as nossas atitudes, aquilo que dirige os nossos passos, aquilo que nos coordena, aquilo que nós cremos e que é prioridade em nós, vai definir aquilo que nós fazemos, né? Isso é real. E o Salmo 63, ele nos ensina algumas coisas importantes, mas eu quero frisar apenas uma frase, mas vou ler até nesta frase para que você entenda comigo. O salmista Davi diz assim numa oração: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Agora chega o versículo que eu quero. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Duas coisas importantes aqui: só pode entender o valor da graça de Deus como superior à própria vida aquele que contempla a Deus no seu santuário. Versículo 2: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Uma vez que há um relacionamento revelatório em que Deus se dá a conhecer e eu me aproximo pelas Escrituras Sagradas e passo a ver o Senhor, a conhecer o Senhor, a entender um pouco da sua glória e da sua graça, eu entendo também que a graça de Deus, ou seja, esta comunhão com Deus, ela é melhor do que a própria vida. Nós nos preocupamos muito com as coisas relacionadas à terra, coisas materiais, coisas que são perecíveis, com data de validade, e valorizamos muito pouco, investimos muito pouco no que diz respeito às coisas do céu, as coisas eternas e que não perdem a validade. O salmista Davi, ele passou por momentos difíceis na vida dele, sempre lutas, e por um momento no pecado não confessado, sofreu muito, mas quando esse pecado é confessado, foi confessado e foi buscado e alcançou Davi no Senhor o perdão e a restauração, voltou àquela intimidade com Deus, e agora ele demonstra essa intimidade, e ele fala dessa sede por Deus, e quando ele contempla, quanto mais ele contempla o Senhor, mais ele entende que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, muito embora as coisas aqui da terra também sejam, e há muitas coisas boas, o que mais interessa é a vida com Deus, é a reconciliação com Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa da queda, da desobediência, e este pecado, ele está em nós, e Paulo fala isso aos Romanos, quando ele diz que o pecado, Romanos 5,12, por causa de Adão, por um só homem veio o pecado ao mundo, e o pecado passou aos homens, porque os homens todos pecaram. Ele foi expulso do jardim, então ele perdeu a comunhão com Deus, e a melhor coisa que tem é voltar à originalidade, ou seja, reconciliar com Deus. E a graça de Deus é isso. O Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se eu sou reconciliado com Deus, eu tenho paz. Então, o que é essa reconciliação? Mediante Jesus Cristo. É a graça. Qual é a graça? É Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu tenho essa reconciliação com Deus, eu também
tenho então a graça de Deus ministrada na minha vida. Estar reconciliado com Deus é superior até mesmo à própria vida. Então eu posso afirmar o seguinte: é melhor viver pouco tempo, ou mesmo que vivamos mais tempo, mas em algumas tribulações e aflições, mas vivendo reconciliados com Deus, do que viver 100 anos sem aflições, mas também fora da presença de Deus. É melhor viver pouco aqui na vida, aqui neste mundo, na presença de Deus, do que muito sem a sua presença. Reconciliado com Deus é a maior bênção que o homem pode ter. Davi entendeu isso mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo. Por isso ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Mas só pode observar isso aquele que se aproxima do Senhor, aquele que está diante do Senhor. Aí ele diz: assim eu te contemplo no santuário. Para contemplar tem que entrar, para contemplar tem que observar, para contemplar tem que se aproximar. De que forma fazemos isso hoje? Hoje nós temos as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E ela está acessível a todo aquele que quer. E então você pode aproximar-se de Deus pela leitura da Palavra. E esta Palavra lhe revelará esta graça soberana. E é uma revelação viva, graciosa, uma revelação diferente, uma revelação em que, à medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai abrindo os olhos do seu coração e você então contempla esta graça maravilhosa de Deus e você faz parte deste povo abençoado, redimido, povo que entende que a graça é melhor do que a vida. Pense na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor e na sua reconciliação. E assim você será feliz em meio às tribulações. Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém.